Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa sexta-feira da 33ª semana do tempo comum, na primeira leitura desses dias, e hoje também nós estamos ouvindo o livro do Apocalipse de São João, do qual sabemos que João faz uma experiência mística e Deus revela, a partir dessa experiência, revela algumas coisas para ele, sobretudo aquilo que é a presença da igreja no mundo, a autoridade de Cristo diante do mundo e a presença e a missão da igreja neste mundo, e a igreja e cada um de nós, consequentemente. O livro do Apocalipse sempre vai revelando a nós essa autoridade de Deus. Primeiramente, a autoridade de Cristo sobre toda a história humana, sobre todo o universo. E, consequentemente, nós, a igreja e nós, como membros dessa igreja, presentes neste mundo, na medida que nós vivemos com coerência, com fidelidade a nossa vocação profética, nós enfrentaremos a oposição, enfrentaremos a perseguição. E é isso que o livro do Apocalipse quer renovar no coração da igreja e no coração de cada um de nós também, nessa tarde, nessa Eucaristia. Assumindo a nossa missão, a nossa autoridade profética neste mundo, consequentemente nós enfrentaremos a oposição. Mas não devemos nos render à oposição, não devemos nos render à rejeição deste mundo, mas, pelo contrário, com fidelidade, caminhando em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós, para nos recordar isso. O mundo sempre se fará oposição à verdade do Evangelho, à profecia da igreja. O mundo sempre fará oposição à profecia, à nossa vida, que deve ser essa profecia. Porque às vezes nós podemos esquecer disso, da nossa vocação profética, da nossa missão profética, e queremos nos fugir dela, esquivar daquilo que é a nossa vocação, com medo da oposição, com medo da rejeição. Mas pelo contrário, se nós estamos sendo rejeitados, se existe uma oposição contra nós, é sinal que estamos vivendo com coerência, com fidelidade à nossa própria vocação. Enquanto o mundo se opõe à igreja, é sinal que a igreja continua fiel. Mas se o mundo, a partir do momento que o mundo começa a aplaudir a igreja, ou a aplaudir a nossa vida, é sinal que nós já estamos vivendo como infiéis a Deus e fiéis ao mundo. Por isso que, nessa experiência hoje, que São João faz com Deus, ele revela dessa amargura e dessa doçura da palavra de Deus. A amargura daquilo que nós somos chamados pelo batismo, sermos profetas, anunciadores da palavra. A amargura de viver neste mundo anunciando a palavra, como servos dessa palavra que nós acolhemos, que nós ouvimos, que nós assumimos, que é o próprio Jesus na nossa vida. Essa amargura de estarmos neste mundo e sofrendo essa oposição e não se adequando, não se abrindo, mas vivendo, fazendo a diferença, anunciadores dessa palavra, fiéis à palavra de Deus. Por isso essa amargura da palavra, que João experimenta aquilo que Deus pede a ele para comer a palavra, para engolir a palavra, e ele experimenta inicialmente essa amargura. E tem também este símbolo para nós, esse simbolismo da profecia. Todos nós somos profetas pelo batismo. E viver a profecia em meio a esse mundo não é fácil, é doloroso, é difícil, sim, mas é necessário, porque um batizado que acolheu a palavra de Deus não é uma opção ser um servo da palavra, faz parte da nossa própria identidade, faz parte da nossa essência ser anunciador da palavra de Deus. Claro, é anunciador
pregando, anunciando, com a vida, com o testemunho, com o exemplo, todos os modos que existem de anunciar a palavra de Deus, de testemunhar a palavra de Deus. Mas o que nós não podemos perder é essa consciência, essa alegria de reconhecer que não é uma opção ser um evangelizador. Diz da nossa essência, da nossa condição de discípulo, da nossa condição de batizado. E a doçura que João fala a partir dessa experiência é a oração, é o relacionamento com Deus. Nós estamos neste mundo e vivemos constantemente a amargura da missão, a amargura do profetismo e a doçura do relacionamento com Deus, a doçura da oração. Por isso que Jesus, nesse evangelho que nós ouvimos hoje, deparando com aquilo que estavam fazendo no templo, profanando o templo, porque, como nós ouvimos, é lugar de oração, lugar do encontro com Deus. Por isso que Jesus quer restaurar a identidade e a funcionalidade do templo. Porque pela oração, pelo encontro com Deus, que nós somos impulsionados a evangelizar. Pelo encontro com Deus, pela oração, pela intimidade com Deus, que nós encontramos motivação, nós somos impelidos, nós vivemos essa inquietude interior de anunciar a palavra de Deus. Por isso que quando nós deparamos com consagrados, com padres, que estão frios na vida missionária, é porque revela que a sua vida espiritual está congelada. Porque do mesmo modo que nós vamos nos relacionando, aprofundando a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso encontro com Deus, nós somos impelidos a anunciar a palavra, a anunciar o reino de Deus, fazer que Cristo seja cada vez mais conhecido, amado, adorado por tantas pessoas, na urgência deste mundo. Por isso a amargura do profetismo e a doçura da oração. Por isso que Jesus quer restaurar a dignidade do templo, do lugar do encontro com Deus, lugar da intimidade com Deus. Porque os vendedores, como nós já bem sabemos e ouvimos no evangelho de hoje, eles estavam profanando o templo. O lugar que era de oração, de encontro com Deus, se tornou o lugar da idolatria da ganância, da idolatria de querer manipular a religião para o seu bem, para satisfazer os próprios interesses, a idolatria de querer viver movido por uma ganância, por um apego ao dinheiro, ao apego aos benefícios deste mundo. E Jesus diz, não, a casa, o templo é o lugar da oração, o lugar da intimidade. Vejam, amados irmãos e irmãs, a amargura do profetismo e a doçura da oração. Por que Jesus quer restaurar e isso ecoa para cada um de nós hoje? Porque o relacionamento é que faz que a salvação de Deus aconteça em nossos corações. O que Jesus veio fazer a este mundo? Relacionar com cada um de nós. Mostrar que o nosso Deus não é um Deus distante. Mostrar que o Pai das misericórdias, é um Deus próximo. E a proximidade de Deus nos leva a este relacionamento com Ele. Por isso que Jesus passa a sua vida nessa terra, sempre trilhando um caminho de relacionamento, de abertura, de relacionamento com as pessoas, com todos, com os pecadores, com os excluídos, com as autoridades religiosas. Jesus está sempre neste movimento de um relacionamento. Porque o relacionamento com Deus que nos abre a salvação dele. A salvação de Deus, ela frutifica no coração do ser humano a partir do momento que nós nos relacionamos com ele. Por isso que nós aprendemos que a misericórdia de Deus não é nos fazer prontos para relacionar com Deus, mas na nossa miséria nós estreitamos um relacionamento com ele e aí ele nos santifica, aí ele nos purifica, aí ele nos converte. Por isso que nós aprendemos com Jesus que a conversão é fruto do relacionamento. Se nós buscarmos nos converter para depois relacionar com Deus, nós não vamos conseguir. Por isso que Jesus, ele quer restaurar essa dignidade, aquilo que estava sendo perdido pelo povo e por cada um de nós, porque o relacionamento que nos abre o nosso coração para que a salvação de Deus frutifique em nós. O relacionamento, a oração, é que amadurece a nossa fé. A fé é amadurecida, a fé cristã, a fé genuína, ela é amadurecida no relacionamento, através do relacionamento, através da oração com Deus.
Por isso que a minha casa é casa de oração e não casa de profanação. A oração, e pelo meio da oração, que o nosso amor a Deus, ele se torna resistente. Vejam, nós amamos a Deus, nós amamos a Deus e falamos isso, mas muitas vezes o nosso amor a Deus não é um amor resistente, capaz de resistir o pecado, capaz de resistir às seduções, capaz de resistir às nossas próprias paixões desordenadas, porque o amor não está sendo amadurecido e tornando resistente pela oração, pelo relacionamento. O amor nosso a Deus se tornará resistente a este mundo na qualidade da nossa oração, na qualidade do nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus quer nos fazer entender a centralidade da oração, a necessidade do encontro com Deus, de cultivar esse encontro com o Senhor constantemente. Porque sem oração a fé não amadurece. Sem a oração, sem o relacionamento, a salvação de Deus não frutifica em nossos corações. E sem o relacionamento, sem a oração, o nosso amor a Ele não se torna resistente. Se torna um amor de falácias, mas a vida se abre aos outros amores, às outras paixões. Por isso que a minha casa é casa de oração. Esse episódio também de Jesus expulsar os vendilhões do templo revela algo muito importante para nós também, que deve nos levar à reflexão nesse dia. O modo como nós nos comportamos dentro da casa de Deus, o modo como nós tratamos as coisas de Deus, revela o espaço que Deus tem no nosso coração. Deus, para esse povo, não tinha mais a centralidade, por isso que eles deturparam, profanaram o templo, porque estava no centro não mais a palavra de Deus, estava no centro os seus próprios interesses, sobretudo os interesses financeiros. Vejam, isso deve nos levar a uma grande reflexão. O modo que nós nos comportamos na casa de Deus, o modo como nós tratamos as coisas de Deus, revela o espaço que Deus tem dentro dos nossos corações. Não podemos nos conformar com o sobrenatural. Não podemos permitir que aquilo que é o sobrenatural na nossa vida se torne tão corriqueiro que vai ficando de lado, vai ficando secundário. Pelo contrário, a Santa Missa é o lugar do encontro. A Santa Missa é o lugar dessa experiência profunda que nós somos amados, dessa experiência profunda que a salvação nos toca, dessa experiência profunda desse relacionamento, do Deus que se comunica a nós, e esse Deus que está sempre pronto a nos ouvir, a estreitar essa comunhão, essa profundidade, esse intercâmbio que acontece entre o céu e a terra, o céu e os nossos corações. Por isso que precisamos também nos rever, nos avaliar, como estamos participando da Santa Missa? Como estamos nos comportando dentro da igreja? Como estamos nos comportando dentro do templo físico? O modo que nós chegamos à missa, o modo como nós nos vestimos para participar da Santa Missa, porque o modo como nós nos colocamos na casa de Deus revela o que está no centro dos nossos corações. Estes homens, como Jesus hoje expulsa eles dentro da casa de Deus, porque ali não tinha mais a primazia da palavra. Ali estava a primazia dos seus próprios interesses. Portanto, amados irmãos e irmãs, como peregrinos deste mundo que nós somos, vivamos a amargura da missão, a amargura do profetismo que todos nós precisamos vivenciar neste mundo, cada vez mais oposto à verdade do Evangelho, e precisamos que nós assumamos a nossa identidade, a nossa missão profética, de anunciadores do Evangelho, e vivamos a doçura do encontro pessoal com Jesus, desse constante enamorar-se pelo Senhor, para que um dia possamos contemplar a sua face, na glória definitiva que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.